Paz do Senhor, querido, seja bem-vindo ao canal Relíquias de um Pregador, este que vos fala seu irmão e amigo presbítero, o Biraci Silva. Muito bem, estamos aqui partindo para o finalzinho sobre a vida desta mulher, do capítulo 4, do segundo livro dos Reis, versículo 1 ao versículo de número 7, as 3 lições que tornaram esta mulher uma mulher desenrolada, não é? No caminho do desenrolar, do dinamizar a sua vida, visto que ela não tinha uma história própria, tinha a história do seu marido, visto que ela tinha um grande problema, o problema do que diz respeito aos seus filhos estarem sendo levados pelos credores, prestes a serem levados pelos credores, e ela não sabia o que fazer ou como fazer, estava toda enrolada na situação, olhava mais para o problema do que para a solução ou para encontrar a solução. Então Eliseu, ele leva esta mulher a uma grande realização, não só do milagre, não só da solução da dívida, mas aprender a dinamizar-se, aprender a se associar ou a se relacionar com outros e poder viver uma vida em harmonia e crescimento junto a outros ou a outrens. Então nós observamos aqui dentro deste contexto de que ela aprende a pensar nos versículos que já comentamos, desde o versículo de número 1 a 2 e 2, onde esta mulher ouve do profeta estimulação para que ela pensasse. Que te hei de fazer? O que tens em casa? Tudo isto pôs essa mulher a pensar. E nós observamos que ela se tornou uma mulher tão pensante de que na hora em que o profeta diz, olha, você vai separar os vasos, organizar os vasos, cheios de um lado, vazios de outro, você vai pedir muitas vasilhas emprestadas. Então ela teve que pensar onde encontrar, com quem falar, o que falar, como pedir. Tudo isto envolve a dinâmica do pensar e a dinâmica do projetar. Por que a dinâmica do projetar? Porque na dinâmica do projetar, nós observamos que ela tinha que se deslocar, se associar, se mover, se envolver. Ela tinha que criar um meio de diálogo que desse-lhe credibilidade e também pudesse aproveitar a oportunidade em que as pessoas tinham a consciência de que deveriam ajudar as viúvas conforme a lei de Moisés. Então, dentro desse aspecto, nós observamos de que a projeção foi grande. Agora, Deus nunca nos leva a pensar e a projetar algo grande se Ele também não tem algo grande para fazer. Então, Deus, por certo, tem algo grande na tua vida, minha querida irmã, meu querido irmão, e dentro da visão das mulheres enroladas da Bíblia, não quer dizer que Deus não possa te usar, não quer dizer que você não venha ser uma pessoa cujo nome possa vir ser mencionado como uma pessoa importante na história. Esta mulher, ela até então tinha só a história do seu marido, mas hoje nós estamos abordando uma temática que está incluindo o seu personagem, ou a personagem definitiva desta senhora, desta viúva, que aqui nós observamos que acaba por construir a sua própria história, uma história que enriquece-nos com pormenores, começando a princípio da sua forma vazia de pensar, a sua forma vazia de ser, mas que começou a encher de fatos, a se encher de acontecimentos que enriqueceu a nossa fé e a fé dela, dos filhos dela, dos credores, aonde esta mulher chegou, com quem ela desenvolveu um relacionamento de vasilhas emprestadas, de diálogo. Nós observamos de que ela estava enriquecendo a vida de outras pessoas após o milagre. Porque tudo nós, no que diz respeito à Bíblia, estudamos o antes, o durante e o depois. E observando por esse lado, nós observamos de que antes ela era pouco conhecida, e se assim o fosse, era conhecida apenas como uma mulher de um dos filhos dos profetas. Mas não somente isso, ela tinha uma vida completamente privada, em que o seu associar-se com outros era muito pouco, e agora ela se torna uma mulher conhecida, uma mulher popular, dentro do seu ciclo de vizinhança ampliado pelo diálogo do pedir vasilhas emprestadas. Então, dentro deste contexto, a história vai mudando e sendo recheada de fatos que engrandeceriam o nome do Senhor através da vida dela. O nome de Deus há de ser ainda engrandecido através da sua vida. Quem sabe você que está me acompanhando aqui no canal Relíquias de um Pregador, acompanhou este vídeo, é retraída, é cansada, é uma pessoa pacata, cansada da vida, estagnada, e está aí, quem sabe, achando que não tem possibilidade de desenvolver e que não tem mais interesse pela vida, que não tem mais interesse em casar-se e, quem sabe, desistiu da vida ou pensa em desistir. Eu tenho uma palavra de Deus para você através desta temática. Deus ainda visita as mulheres enroladas, as mulheres pacatas, tímidas, que precisam de que Ele dinamize a sua vida. Quem sabe fatos não irão acontecer na sua vida de que Deus mudará completamente a sua personagem, a sua pessoa, o seu perfil. E eu creio que Deus faz isto e muito mais quando abrimos espaço para que Ele execute a sua vontade. Muito bem, tendo dito isto, voltamos à temática no que diz respeito a esta mulher
que acaba por se tornar uma mulher desenrolada. Ela começa como uma mulher enrolada na Bíblia, mas que ao trabalhar de Deus, nós observamos de que ela começa a crescer e toma uma outra proporção, uma outra direção na sua vida. Versículo de número 7, em continuação do capítulo 4 do segundo livro dos Reis, onde estamos lendo na Bíblia Almeida, revista e corrigida. Diz-nos assim: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Isto aqui é execução. Ela pensou, ela projetou e o profeta agora dá a ela a tarefa de executar. Muito bem, pensou? Ok, profeta, pensei e muito, já cheguei à conclusão do que pensei. Descobrimos a forma de projetar? Ótimo, o projeto já está pronto. Projetou, desenhou o projeto, estabeleceu, agora chegou a hora de executar. Os vasos estão cheios, não sabe o que fazer? Então eu vou te ensinar, mulher, vem cá. Você vai fazer o seguinte, você vai vender o azeite. Diz o profeta, vai e vende o azeite. Fator número 1 da execução. Veja como o projeto é sempre válido. A quem você acha que ela vendeu o azeite? A quem nós observamos em primeira mão que ela vendia o azeite, veio a vender o azeite? Observe comigo, todos os vasos que estavam ali eram emprestados. Ela tinha que devolver os vasos. Então, à medida em que ela devolvia os vasos, ela tinha que devolver com azeite, ela tinha que vender o azeite, negociar o azeite. Então, todos os seus vizinhos, onde quer que ela tinha ido, o projeto que ela criou de relacionamento era o mesmo projeto que em execução iria lhe trazer a bênção de provisão. Ela projeta as amizades, ela projeta o ciclo de atividade. E naquele ciclo de amizade, naquele ciclo de atividade, ela agora já tem onde vender o azeite. Porque senão ela dizia, onde é que eu vou vender? Veja que o profeta não precisou dizer a ela onde ela iria vender. O profeta não disse, vá até a terra tal e venda. O profeta apenas deu a ordem dizendo, vai e vende. Por que é que o profeta diz a ela, vai e vende? Automaticamente ele já sabe, com certeza ela aprendeu e ela vai saber onde vender o azeite. Ela não precisa quem lhe diga onde vender. Na execução percebemos que esta mulher, ela está desenrolando-se cada vez mais. Ela toma um patamar diferente, uma postura diferente. O profeta já não tem que dizer a ela, como disse nos detalhes, olha, pede vasilhas, não pede pouca, pede muitas, mas pede vazia. Ele sabia que ela tinha dificuldade, mas agora ele percebe que ela aprendeu. Então ele começa a dizer, olha mulher, não te preocupas, apenas vai e vende. E ela já sabe onde vender o azeite, o profeta não precisou dizer onde vender. Segundo fator dentro deste contexto, mostrando que ela havia crescido e que estava se tornando uma mulher desenrolada. O profeta diz a ela, vai e vende o azeite e paga a tua dívida. O profeta mostra que no poder administrativo de que ela, na venda do azeite, ele observa e diz assim, você vai ter condição de vender e apurar o suficiente para pagar a tua dívida. Vai lá e paga a tua dívida. Ele não disse a ela como fazer a administração. Ele percebe que agora ela já sabe administrar para poder pagar a dívida. Ele tem tanta confiança de que ela tinha aprendido que ele diz assim, vai, vende o azeite, já sabe onde vender. Quando vieres com este dinheiro, tu vai pagar. A primeira coisa que você vai fazer é pagar a sua dívida, porque é para este fim que Deus lhe ensinou. Foi para este fim que você me procurou, a fim de encontrarmos juntos solução. Então encontramos junto a solução, paga a dívida. E depois ele diz assim, e depois que você pagar a dívida, fator número 3, de que você está de fato desenrolada, viva do resto. Você vai viver com os seus filhos do resto. É impressionante como o profeta tinha certeza de que estava ensinando-a e de que ela tinha aprendido, de que ela tinha crescido e de que ele estava pronto para jamais ser novamente questionado por ela ou perturbado por ela, dizendo, eita profeta, estou passando necessidade, ou profeta, estou com muitas dificuldades. Não, ele dá uma solução definitiva, uma solução definitiva. Ele diz, vai, vende, paga a dívida e vive do resto. Como quem diz assim, daqui por diante, são lições que você não vai ter que aprender comigo, porque você está completamente pronta para viver a sua vida e construir nova história. Conclui-se aqui, então,
neste primeiro ponto, partindo do pressuposto de que estamos tecendo comentário na vida desta mulher viúva, em que ela era completamente desenrolada, mas que Deus, através do profeta e de uma forma pedagógica, o profeta faz ela crescer e se tornar uma pessoa completamente diferente e desenrolada. Então, pensando, projetando e executando, você se tornará uma mulher de Deus e completamente desenrolada. Segue o canal Relíquias de um Pregador e continua ligadinho conosco, acompanhando os vídeos que nós temos assim disponibilizado. E eu tenho certeza que vai somar ainda mais para a sua experiência com Deus. Este é o seu canal Relíquias de um Pregador e quem vos fala é seu amigo e irmão presbítero Ubiraci Silva. Ubiraci Silva. Então nós estamos concluindo aqui a temática, não a temática em si, mas esse ponto falando sobre a mulher enrolada e partiremos para a segunda mulher desenrolada e mostraremos ponto a ponto, detalhe a detalhe, tal como esta era enrolada, ponto a ponto fomos mostrando, a mulher desenrolada também no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, versículo de número 8 ao versículo de número 37, vamos acompanhando biblicamente, observando a dinâmica e a diferença entre essas duas mulheres. Porém, o Senhor que trabalha na vida de uma, trabalha na vida de outra. Conto com você. Dá o teu like, compartilha o canal e um abraço. Até o próximo vídeo.